Olá, pessoal. Aqui quem fala é a mestranda Jussara Gimac. Sou estudante do mestrado profissional de Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, pela Universidade Federal do Amazonas, dentro do Polo de Parintins. Hoje estarei participando da avaliação nacional dentro da disciplina Problemáticas da Educação Física, que é organizada pela professora doutora Fernanda Moreto Impoceto e professor Osmar Moreira de Souza Júnior. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essas problemáticas da educação física escolar, que são os desafios enfrentados pelos professores de educação física, né? Então, vamos aí partir de um olhar sistêmico, ou seja, a ideia é apresentar um mapa conceitual que conecta os diferentes temas tratados na disciplina, reconhecendo tanto as semelhanças quanto as diferenças que ajudam a compor o cenário atual da educação física escolar. Então, temos aí, como já falei, a base central, que são as problemáticas da educação física escolar, e aí nós temos alguns subeixos, que são aspectos legais e políticos, cultura escolar, formação e atuação docente, condições de trabalho, práticas pedagógicas, relação com os alunos e caminho propositivos. Esses serão os nossos subeixos para a apresentação do mapa conceitual. Para início de conversa, eu gostaria de começar com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar por quê? Mesmo sendo obrigatória por lei, a educação física muitas vezes é vista como algo menor dentro da escola. Pois é, essa visão não é à toa. Ela vem sendo construída ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo. Então, isso começa pelas leis que regulam no Brasil a nossa educação. A partir dessa pergunta, a gente vai entrar no nosso subeixo, nosso primeiro subeixo, que são os aspectos legais e políticos, que vão ser baseados nas leis de diretrizes e bases da educação. Então, esse processo ele será dividido em 4 momentos principais, sendo direcionados através dos anos de 1961, 1971, 1996 e 2003. Então, começando em 1961, a educação física era obrigatória, mas, assim, até os 18 anos. A partir dos 18 anos, o aluno já não era obrigado a participar da aula de educação física. E também a ideia era muito biológica, ou seja, o corpo estava em principal foco. O cuidar do corpo, manter a saúde, era o que se tinha como objetivo. Não se pensava assim muito no lado pedagógico da disciplina. O segundo momento está em 1971. Surgiu uma nova LDB que obrigava a ter a disciplina de educação física em todos os níveis. Mas, com um porém, né? Haviam várias dispensas, foram permitidas várias dispensas. Se o aluno trabalhava, tinha mais de 30 anos, servia ao exército ou mulher com prole, podia ser dispensado. Isso mostra como a educação física não era visto como um saber necessário para todos, e sim algo que podia ser assim deixado de lado. Aí veio em 1996 e as coisas melhoraram um pouco. A educação física passou a ser conhecido como um componente curricular obrigatório da educação básica. Mas assim, de novo, tinha uma brecha. Nos cursos noturnos, ela podia ser facultativa, ou seja, ela não era obrigatória. O que se resultou essa atitude? Assim, em muitas escolas, a disciplina simplesmente sumiu do turno da noite. Então, o aluno ele não tinha essa vivência de ter educação física no turno noturno. Em 2003, com a Lei 10.793, a facultatividade foi mantida e se tornou mais detalhada. Então, ela valia para quem trabalhava, era militar, tinha filhos ou mais de 30 anos. Então, a intenção era organizar, era tentar manter a ordem. Mas, para muitos autores, isso foi um retrocesso. Porque isso manteve a ideia de que a disciplina cansa o corpo. E só. Assim, não tinha um estímulo ao pensamento, à cidadania, à criação de princípios e valores. Não existia para eles esses outros aspectos que poderiam ser desenvolvidos dentro da educação física escolar. E essas mudanças, no caso da educação física, ela se tornou uma cultura que ainda carrega marcas históricas de subalternização, que podem se manifestar de diversas formas. Dentro do eixo cultura escolar, a gente vai entender
mais um pouco sobre os desafios, as problemáticas, né, enfrentadas pelos professores de educação física. O eixo, ele nos ajuda a refletir sobre como a organização simbólica e prática da escola interfere na valorização ou marginalização de determinados saberes. Então, a gente começa aqui com a hierarquia dos saberes. Dentro da escola existe uma certa hierarquia, que é muito implícita entre as disciplinas. Áreas como a matemática, a língua portuguesa e ciências costumam ser colocadas no topo. Elas são vistas como parte essencial para o desempenho acadêmico e para o futuro profissional dos estudantes. Em contrapartida, a educação física é frequentemente considerada como uma disciplina, vamos dizer assim, menor, complementar, ou até mesmo recreativa. Ela não tem, assim, uma visão do saber pedagógico, apenas corporal. Então, essa visão reproduz uma lógica de desvalorização do saber corporal num todo, tratando assim como algo menos nobre, menos intelectual a educação física, o que impacta diretamente o reconhecimento da área, até mesmo pelos gestores, pelas famílias e até outros colegas. A consequência direta dessa hierarquia é a invisibilidade do conhecimento específico da educação física. Pouco se discute, por exemplo, que essa disciplina aborda temas como cultura corporal, saúde coletiva, identidade, inclusão, gênero, práticas sociais e cidadania. O corpo, a movimentação, os jogos e os esportes são carregados de vários significados históricos, sociais e políticos. Mas isso raramente aparece de forma clara no discurso institucional da escola. Então, o professor, assim, tem seu trabalho técnico reconhecido, mas não seu papel pedagógico ou intelectual. Ele não é visto dessa maneira. E o professor não sendo visto dessa maneira, a educação física, ela se torna apenas uma atividade. Ela não é vista mais como uma disciplina. Esse é um ponto que sintetiza os dois anteriores, a invisibilidade do conhecimento da área e a hierarquia. Então, em muitas escolas, a educação física ainda é tratada como uma atividade de movimentação, ou hora do recreio dirigido. Essa abordagem reforça a ideia de que a aula serve apenas para gastar energia, dar uma pausa nas disciplinas vistas como sérias, né? Porque a educação física não é vista como séria, mas as outras são vistas. Então, é um jeito de ocupar os alunos. Com isso, desvincula-se a prática corporal de qualquer intenção formativa, o que enfraquece a disciplina em todos os sentidos, no planejamento, na avaliação, na integração com o currículo e no reconhecimento docente. A cultura escolar, quando ela não é questionada, ela reproduz práticas excludentes e desatualizadas, impedindo que a educação física seja reconhecida como ela realmente é, que é uma área de conhecimento legítima, rica e fundamental para formar humanos na íntegra, no seu integral, no seu todo. Então, para transformar esse cenário, é necessário romper com essas representações. Precisa-se dar visibilidade ao conteúdo pedagógico da disciplina e, assim, construir no cotidiano da escola novas formas de enxergar e viver a educação física. O próximo eixo é a formação e atuação docente, que agrega a falta de formação continuada, atuação em formação tradicional e ausência de estabilidade e autonomia. Então, muitas vezes o professor ele não tem a oportunidade de dar continuidade na sua formação. E quando tem essa formação continuada, ela não está pontual, ela está desarticulada do cotidiano escolar. Então, o professor precisa se direcionar a outras áreas para poder ter uma formação continuada, né? Então, isso também interfere no desenvolvimento do professor, porque quando a escola e a faculdade caminham junto, elas conseguem sim ter um desenvolvimento maior e melhor. A atuação e formação tradicional se baseia em esportes e técnicas, então o professor ele já vem com aquela ideia que a sua aula tem que ser supostamente apenas de esportes, apenas de repetições de técnicas e fundamentos, e aí o professor não se sente seguro em buscar outras práticas corporais que pode influenciar o desenvolvimento do aluno. Então ele se torna inseguro e acaba não pesquisando, buscando outras maneiras, né? Então também existe uma das problemáticas é a ausência de estabilidade e autonomia. Quando o professor não tem autonomia, ele entra numa escola onde o sistema já está pré-definido, já é autoritário, é muito difícil ter uma voz, visto que a educação física muitas vezes é vista como atividade, né? E não como disciplina, não é muito inclusa nas discussões do currículo pedagógico, então acaba se tornando algo difícil. Então o professor ele não tem autonomia, então ele acaba se coagindo, ele acaba não tendo voz dentro da escola. O próximo subeixo são as condições de trabalho. Essa problemática ela enfrenta assim, a infraestrutura da escola, que muitas vezes são precárias, falta de materiais, sobrecarga de turmas. E aí, quando a gente fala da infraestrutura da
precária da escola, o professor ele enfrenta muitas vezes as condições de não ter quadra, ou se tem quadra não é coberta, ou tem piso ruim. Então o professor acaba tendo que lidar, adaptar todas as suas aulas de forma que ele consiga trabalhar dentro desse ambiente. O que seria ideal era que o espaço fosse favorável, que ele não levasse muito tempo para adaptar de acordo com o ambiente, e sim de acordo com as necessidades dos alunos. Então, esse professor, ele sofre também com a falta de materiais. A maioria dos professores, eles pedem os materiais logo no começo do ano para os gestores ou a equipe que é responsável por isso. E acaba que tem que ir sempre cobrando repetidamente para que esses materiais sejam comprados. Muitas vezes esses materiais, eles vêm eles são frágeis, né? Muitas vezes eles não são bons, não têm qualidade boa. Então eles acabam, como eles são usados frequentemente por vários alunos, eles acabam estragando rápido. Então o professor, ele acaba recebendo esse material não muito qualificado, não muito bom para as práticas. E aí a gente vai reciclando, vai se adaptando, porque se a gente for pedir de novo para a equipe responsável, eles acabam ignorando o nosso pedido. Então, apenas vamos ter reposição de material no próximo ano letivo. E aí também lidamos com uma próxima problemática, que é a sobrecarga das turmas. Quando a gente tem uma turma muito grande, a gente não consegue ter um desenvolvimento qualificado e que atenda todos os alunos. Então, o aluno ele não vai vivenciar de forma eficiente os conteúdos propostos pelo docente. Então, hoje em dia também a gente vê a turma sobrecarregada com pessoas com deficiências, com alunos com deficiência. Então, cada um tem sua especificidade. E aí o aluno, ele precisa ter o apoio, ele precisa ter o acompanhamento diferenciado. Então, acaba que essa turma sobrecarregada interfira no desenvolvimento desse aluno. E todos esses fatores influenciam nas práticas pedagógicas do professor. O professor sem apoio, sem valorização, o que vai predominar é o famoso rola-bola, que é o quê? O professor chega na quadra e apenas dá o material para o aluno e o aluno desenvolve o esporte que ele quer, porque na maioria das vezes é futsal, futebol, né? Então é o esporte, não tem outra prática que ele procure desenvolver. E o que acontece nas aulas? Dentro das práticas pedagógicas, quando a aula não é planejada, quando tem aulas de rola-bola, alunos, eles não se incluem, porque é uma aula muito competitiva. Então, eles se afastam. Há também as questões de gênero dentro da aula. E eles se excluem por não se sentirem incluso, não se sentirem respeitados dentro do processo. Então, o professor ele precisa ter essa prática pedagógica com um olhar individualizado e também coletivo. Ele precisa planejar para que flua. Então, quando ele planeja, na maioria das vezes, ele não repete os conteúdos. Então, a maioria dos esportes, eles têm um contexto repetitivo, entendeu? É técnica, é fundamento, é regras e acabou-se. Então, acaba não envolvendo os alunos dentro da aula de disciplina, dentro do contexto. Então, ele acaba tendo só foco em esportes tradicionais. E o que acontece em relação com os alunos? Acontece o quê? Exclusão dos menos habilidosos, exclusão por questão de gênero, por questão de preconceitos. Então, existe aí também uma desmotivação, uma indisciplina. Então, esses alunos menos habilidosos são deixados de lado. Esse aluno que não se sente incluso no processo se sentem desmotivado, gera uma exclusão e, consequentemente, eles se tornam indisciplinados dentro da área da educação física. Mas também, olhando por um outro lado, um olhar esperançoso, existem caminhos propositivos, né? Temos algumas propostas. A boa notícia é que há alternativas. O próprio livro que estudamos no curso nos mostra caminhos possíveis. Então, uma dessas possibilidades é pensar numa educação física crítica e inclusiva, que não se limite aos esportes, mas que traga outras práticas corporais. A internet está aí para isso, para a gente se basar, para a gente pesquisar. Então, novas práticas corporais como dança, jogos, brincadeiras, luta, ginásticas, podem sim influenciar nesse desenvolvimento da aula de educação física. Segunda possibilidade, tratar de temas como gênero, racismo, exclusão, que estão no corpo dos alunos e fazem parte da realidade deles. Mas isso não significa que eles não possam conhecer outras realidades, que eles não possam experimentar, olhar para o mundo de um jeito diferente. Então, dentro da educação física, se abre um leque de possibilidades, porque a educação física é isso, é tratar de assuntos transversais, de assuntos que podem botar o aluno como autor, como uma pessoa que vá mudar o mundo, que vá ser atuante, que vá ser contra preconceito, ser contra racismo, porque a gente tem essa ferramenta que é a educação física. E uma terceira possibilidade é fazer planejamento coletivo com outros professores, integrar projetos, criar projetos interdisciplinares, tornar as aulas mais significativas, porque como a gente não consegue, por enquanto, fazer com que a educação física tenha esse olhar
tão importante que ela tem para outros docentes, para outras pessoas, por que não trazer essas aulas que eles acham que são mais significativas para dentro da educação física? Então, essa também pode ser uma proposta. Então, a gente usa essa ferramenta para começar um processo de mudança. E, por fim, propor uma avaliação que vá além da presença ou da habilidade física, uma avaliação que valorize o envolvimento, a reflexão e o aprendizagem no todo. Concluindo, a educação física escolar é atravessada por problemas que se conectam. A gente deu para perceber aí através desse mapa conceitual, que são leis permissivas, formação frágil, cultura excludente e práticas pedagógicas desvalorizadas. Mas, se olharmos para tudo isso de forma sistêmica, entendemos que a mudança não é individual, sim coletiva. Cabe a nós, professores e futuros professores, romper com a ideia que o corpo é só um movimento e mostrar que ele também é cultura, é identidade, linguagem e transformação social. Para fechar, vou fechar com essa frase. Educar o corpo é educar o ser humano por inteiro. E a escola precisa entender isso urgentemente.